Opa, e aí? Boa tarde, eu sou o Frodit e hoje vamos entrar no universo dos jogos da Puppet Combo e vamos tentar entender um pouquinho da sua história bizarra. Tirando alguns jogos que são meio que paralelos e não são canônicos com os outros jogos da mesma empresa, a gente vai fazer uma geral e uma resumidinha nos jogos que são canônicos e tem uma história boa e bastante teoria legal. Então se prepara aí, já me segue nas minhas redes sociais, estão aparecendo aí na tela, então na descrição, e vamos lá. Tá ok, pra começar nós vamos no primeiro jogo que podemos chamar de canônico. O nome dele é Night Shift e ele foi lançado em 2018. Nele acompanhamos uma funcionária que trabalha na loja de conveniência de um posto de gasolina no turno da noite. Logo após a nossa chegada, o seu companheiro de trabalho avisa pra gente que a companhia telefônica estava trabalhando nos fios, então ficarão fora de ar até amanhã. E ele avisa também que ele perdeu a chave do banheiro, portanto a porta do banheiro está trancada. Incompetente. Logo após a saída do nosso companheiro de trabalho, nós começamos nosso turno normal, arrumando algumas prateleiras e atendendo vários clientes que aparecem no posto. No meio desses clientes existe uma van que passa pelo menos 3 vezes no posto, meio suspeita, né? Mas ela não para de passar. Parece até que o motorista está observando o movimento e o local. Até que um cliente aparece a pé e faz a seguinte pergunta: "Você está sozinha?" A nossa própria personagem acaba desconfiando e por isso a gente tem duas opções de resposta. A gente pode falar que sim, que a gente está sozinha, e também pode mentir. Mas essa escolha não vai influenciar na história, então independente de qualquer escolha, o final vai ser o mesmo. Passa um tempo e você observa nas câmeras que a porta do banheiro está aberta. Ué, mas o nosso colega de trabalho disse que ela tava fechada. A gente vai investigar e quando a gente menos espera, acontece isso aqui. Bom, a primeira coisa que a gente pensa e se pergunta quando termina é: o carinha estranho que raptou a gente? como esse Neandertal disse que perdeu a chave e a chave aparece com um assassino? E, bom, dessas perguntas, a única que pode ser respondida é a primeira. E não, o carinha estranho não é o assassino. Outras dúvidas que esse jogo deixou vão ser respondidas nesse próximo jogo que eu vou falar agora, que é o Stay Out of the House. Bom, Stay Out of the House é uma continuação e ao mesmo tempo ela não é uma continuação, porque nele a gente entra na pele de uma protagonista diferente. 9 dias após os acontecimentos de Night Shift, a gente tá no carro com o nosso amigo Brandon. E, bom, depois de um tempo ele diz que tá ficando meio apertado e precisa parar pra dar uma mijada. Depois a protagonista estranhar a demora de sua amiga, vai procurar por ele e quando ela chega no banheiro ela percebe que ele sumiu. E depois de ela procurar por ele em uns matagaus que tem ali, ela acaba sendo perseguida pelo mesmo assassino de Night Shift e acaba sendo nocauteada. Depois disso, a gente meio que acorda em uma jaula em uma casa toda podre, velha e mofada. Parece até a minha. E o assassino se chama Açougueiro. Sim, o nome dele é revelado pra gente, o nome dele é esse, porque basicamente ele faz o trabalho de um açougueiro comum. A diferença é que ele meio que faz com carne humana. Bom, basicamente, o objetivo desse jogo é tentar fugir dessa casa podre onde tem um psicopata atrás de você a todo momento. E durante o jogo a gente acaba encontrando algumas cartas, mas eu vou botar aqui só algumas que realmente são relevantes e dão algum impacto na história. Uma delas é uma matéria de jornal falando sobre o próprio assassino, falando dos métodos dele e os momentos em que ele mais ataca, que certamente é à noite. E nesse jornal fala que houveram pelo menos 6 casos de assassinato envolvendo esse mesmo assassino. E nesses mesmos casos, a polícia conseguiu encontrar semelhanças, como uma noite pacata e sem vida. E depois de um tempo de observação, um assassino vinha e apunhalava suas vítimas, exatamente como em Night Shift. Então, Night Shift seria um desses 6 casos, sendo assim, uma continuação canônica, mas ao mesmo tempo não canônica, que faz parte da história. Beleza, o jogo tem 3 finais, e aí vai um spoiler. Em nenhum desses 3 finais a gente consegue sair vivo dessa casa. Eu vou falar aqui agora o primeiro final, sendo ele o mais comum. Quando o assassino consegue capturar a gente pelo menos 3 vezes, basicamente ele cansa de ficar nessa brincadeira de gato e rato e ele finalmente mata a gente. No segundo final já acontece algo um pouco mais interessante.
A gente meio que consegue fugir da casa pra um lugar cheio de casinhas iguais e todas as luzes dessas casas estão apagadas, meio que deixando entender que o assassino simplesmente passou a Tramontina em todo mundo ali. De todas essas casas, existe uma que a luz está acesa e, bom, a gente tá desesperado, então a gente vai buscar abrigo nessa casa. Quando a gente bate na porta, olhem bem o que acontece. Sim, o carinha estranho atende a porta e logo depois o açougueiro finaliza a gente com uma fucking serra elétrica, dando a entender que o carinha estranho tá deixando bem óbvio que ele apareceu no jogo anterior e ele seria o ajudante do açougueiro, que basicamente ele que dá a cal pro açougueiro e depois ele vai lá e faz o trabalho sujo. E, bom, sempre que o açougueiro vai capturando a gente até das 3 vezes, ele aumenta o número de televisões e deixa passando meio que a mesma coisa. E a tradução sobre o que a TV fala é meio que somente através da morte nós podemos consertar as coisas. Que não dá pra entender muito bem o porquê ele coloca isso sempre e nem o porquê que ele aumenta o número de televisões. Mas não dá pra saber ainda. Tá, voltando um pouco nas televisões, antes de falar do terceiro final, as televisões basicamente querem dizer como se fosse algo meio que uma lavagem cerebral, talvez, de algum culto do gênero. Não dá pra entender muito bem agora, mas dá pra entender no próximo jogo que eu vou falar logo após esse. Beleza, gente. No terceiro final a parada já fica um pouco mais bizarra. A gente meio que consegue entrar em um local escondido na casa e acha uma porta no final de um corredor. E assim que a gente entra, a gente meio que encontra um coração pulsante ou meio que um bicho gigante dentro desse quarto. E logo em seguida, como de costume, o assassino consegue matar a gente. Existe um bilhete no jogo que explica bem mais sobre o que é essa criatura e o porquê do açougueiro tá matando as pessoas. E o bilhete fala mais ou menos o seguinte: você pensaria que isso ficaria entediante após um tempo, mas isso realmente não é nem um pouco entediante. Às vezes eu tinha medo de ser pego, mas hoje eu consegui aceitar o fato de que eu nunca serei pego. Nada e nem ninguém pode parar as minhas tarefas divinas. Quanto mais é alimentado, mais eu chego perto da salvação eterna. O medo que vem deles não chega nem perto da minha felicidade ao fazer os reparos. Esse bilhete vai ser muito melhor explicado no próximo jogo, que eu vou falar logo após esse, então se acalma aí, porque eu vou falar sobre ele agora. Rejoice, child. Rejoice in the knowledge of your conviction. You have completed our series. You are now of the enlightened children, learned in the ways of your Father's vision. As you know, your goals are divine, and your methods are pure. You have received an additional parcel with the final volume of our series. I would ask you now to open it and observe its contents. You now have your goal. Join us as we create our perfect world. Begin creating your Father's vision. Tá, em Feed Me Billy, a gente basicamente joga na pele de um serial killer. E assim que a gente acorda no nosso apartamento, a gente recebe a ligação de um cara muito estranho. Depois da ligação, a gente pega uma arma, uma máscara de palhaço e uma lanterna e vai pra chacina. Depois de matarmos uma quantidade de pessoas, a gente simplesmente entra no nosso armário e dissolve o corpo delas, jogando elas dentro da boca de uma criatura, como se estivéssemos alimentando ela, sabe? E no final desse game não tem muito o que explicar, porque basicamente ele só tem um final. Que meio que depois da gente jogar geral pro bicho comer, meio que a gente tem nosso objetivo concluído.
E do nada, tipo, do nada mesmo, saiu uma cabra de dentro da boca do bicho. E depois desse jogo, a gente acaba entendendo que o assassino dos jogos anteriores também estava ligado a meio que esse culto. E por isso que ele matava muitas pessoas e tinha aquele coração pulsante, aquele bicho bizarro no fundo do corredor. Bom, essa foi a primeira parte do vídeo sobre a teoria do universo da Puppet Combo. E se você curtiu, já deixa o like aí, comenta se você quer a parte 2, porque é sério, ainda falta muito jogo pra contar a história aqui. Então é isso, me segue nas minhas redes sociais e caso você manje da Puppet Combo também e queira participar de algum vídeo ou compartilhar sua teoria também, me chama no Instagram lá que eu vou gostar de trocar uma ideia com você, beleza? Então é isso, foi!